Quero saudar a cada um com a paz do Senhor e de todos que verem esse vídeo, esta mensagem, que eu vou ler na Palavra de Deus, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 6. Sei que o Brasil e o mundo está em progressão no Evangelho, no reino de Deus. Porém, entre aspas, digo, será que todos nós estamos vivendo a verdadeira palavra do Senhor? Será que realmente estamos procurando obedecer a Deus mais do que os homens? De honrar a Deus acima de todas as coisas? Ou primeiro estamos honrando o homem para depois honrar a Deus? Será que estamos primeiro procurando ser fiel com o homem ou ser fiel com Deus? Estamos mais preocupados com nós mesmos, com nossos interesses, ou com os interesses que Deus tem para a nossa vida? Estamos temendo mais a morte do que a Cristo, que é o dono da vida e da morte? Perguntas. Então, Daniel teve os seus inimigos que o tentaram derrubá-lo. Como diz em sua palavra, que ele foi constituído sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel seria o primeiro, as quais estes presidentes dessem conta para que o rei não recebesse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Qual é esse espírito? O Espírito de Deus que estava sobre as vidas de Daniel. Porque nele havia um espírito excelente. Porque, porquanto o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Aí os inimigos o que fizeram? Tentaram achar alguma culpa, tentaram achar algum vício sobre Daniel, mas não acharam. Versículo 4 de Daniel 6 diz assim: Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar alguma ocasião ou culpa, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos alguma ocasião contra este Daniel, se não achamos contra ele na lei do seu Deus? Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram assim: Ó rei Dário, vives para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazer um mandamento firme, que qualquer um que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus, me perdi na sombra, mas tornarei aqui. Ou a qualquer homem, senão a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então, foi-se levantada uma lei, conforme a lei dos medos e dos persas, que por espaço de 30 dias, nenhum poderia invocar um Deus que iria ser punido pelo rei. Então, quando Daniel ficou sabendo,
ele abriu as janelas do Oriente e começou a orar e a invocar o nome do Senhor, como ele fazia 3 vezes ao dia. Ele não se acovardou. Porém, aqueles acusadores de Daniel foram até o rei, levando com eles Daniel. Falaram para o rei que tinha achado Daniel invocando o seu Deus. E como na lei dos medos e dos persas, que o rei mesmo tinha assinado, que por espaço de 30 dias ninguém poderia invocar o seu Deus. Então o rei, muito penalizado por causa de Daniel, mas não podia voltar atrás da sua palavra, mandasse que lançasse Daniel na cova dos leões. Aí está perto da manifestação de Deus na vida dos seus servos. O rei, muito penalizado, mandou que jogasse Daniel na cova dos leões, e Daniel foi jogado. O rei, naquela noite, passou-lhe a fome e ficou de jejum, orando ao Deus de Daniel que o livrasse da boca dos leões. E de manhã bem cedo o rei vai até a cova e, com a voz triste, penalizada por conta de Daniel, temendo que algo de pior tinha lhe acontecido, ele chama por Daniel: Daniel, Daniel, porventura o Deus que tu serves te livrou da boca dos leões? E Daniel responde: eis-me aqui, sim, porque o meu Deus me livrou da boca dos leões. Sabe por que Deus fez essa maravilha na vida de Daniel? Porque ele era fiel, guardava os mandamentos de Deus e não se achou culpa, não se achou vício e nem pecado em Daniel. Porém, o rei, muito furioso contra aqueles acusadores de Daniel, segundo a palavra do Senhor, pega todos aqueles acusadores e suas famílias, mandou que lançasse na cova dos leões. E quando foi lançado, antes de chegar ao chão, foram estraçalhados. Então, irmãos, temos uma vitória da parte de Deus, porque o mesmo Deus de Daniel é o mesmo Deus de hoje, é o nosso mesmo Deus, porque Deus não muda e Deus não falha. Ele é onisciente, onipresente e onipotente, e Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. E todos aqueles que zombam do servo do Senhor, todos aqueles que zombam do Senhor, pagarão um preço com Ele, porque Ele irá de encontro a qualquer um, porque o dia do juízo final, ninguém pode fugir da ira que está por vir sobre a face da terra. Assim como o profeta João Batista pregava: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Nem Jonas fugiu da infalível presença de Deus, para que fosse fazer a vontade do Senhor, mas ele fez, porque o Senhor tinha o escolhido. Porque nós não vamos fugir, não tem como fugir, é impossível fugir do dia do juízo final. Hoje o homem zomba, o homem fala contra Deus, blasfema e peca, mas o dia virá sobre os 4 cantos da terra, que Cristo voltará entre as nuvens dos céus, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, que Ele é o Santo, o verdadeiro de Israel. E aqueles que não se converterem, não se arrepender de seus pecados, jamais terão a vida eterna. Tem muitos que estão vivendo no erro e no engano de Satanás, porque têm usado a palavra de Deus e enganado a muitos, assim como aconteceu no jardim do Éden, quando o inimigo enganou a mulher. E aí o pecado entrou no mundo. Mas hoje temos um sumo sacerdote, Cristo Jesus, que morreu por cada um, para nos dar a salvação. E de todos aqueles que nele crêem, serão batizados em nome de Jesus e terão a vida eterna.